perdoa por eu ter negado e por isso eu ter passado pelas coisas que eu mesmo quis. Pai, quantas vezes você me falou que quão grande foi sua dor, mas que faria de novo por mim. Permaneceu ao meu lado de noite e de dia e demonstrou que com amor Ele salvou-me. O Rei está voltando. A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estamos no último dia da campanha e eu tenho algo da parte de Deus para as nossas vidas. O Senhor é aquele que tem falado aos nossos corações nesses dias de campanha. Eu sou a missionária Michela e digo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. A palavra que nós estamos na campanha está em Lucas, no capítulo 5 e o versículo 5. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Hoje nós vamos falar sobre a obediência de Simão Pedro. Aqui nós vemos neste versículo que ele fez um ato de obediência na presença do Senhor. Mas nós vamos estar comparando também a vida do profeta Jonas, onde ele foi desobediente. Nós vamos fazer uma comparação na onde as pessoas obedecem e aquelas que desobedecem ao Senhor. Amém? Nós vamos ver então aqui no livro de Jonas, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Nós vemos aqui então duas passagens onde nós vemos dois discípulos do Senhor. Um era Simão Pedro, na obediência, e o outro era Jonas, na desobediência. Mas o que eles têm em comum? Nós também podemos ver aqui no livro de Atos, no capítulo 9, o versículo 42 e o 43, onde nós vemos Simão Pedro agindo em obediência, anos depois dele ter sido chamado para fazer a vontade de Deus, para ser pescador de homens. Aqui no livro de Atos, no capítulo 9, e o versículo 42 e 43, nós vemos aqui: E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão, curtidor. Aqui, nesse capítulo, nós vemos que Simão Pedro, ele estava já fazendo aquilo que era a vontade de Deus, aquilo que ele tinha sido chamado a fazer. Ele tinha então ido a essa cidade de Jope, e ali então ele tinha realizado um grande milagre no nome do Senhor. Ele havia ali então ressuscitado uma serva de nome Dorcas, ou Tabita. Ela foi ali um fato notório, aonde todos ficaram maravilhados e creram. Nesta passagem nós vemos que há em comum uma cidade, Jope.
Jope era a mesma cidade onde Jonas decidiu desobedecer o Senhor. E Jope era a mesma cidade onde Simão Pedro resolveu e decidiu obedecer ao Senhor. Nós vemos aqui que a obediência, ela traz frutos, ela traz benefícios. Mas a desobediência é algo que nos traz algo que é decadente. Nós podemos verificar aqui na palavra do Senhor que quando o Simão Pedro ele decidiu obedecer ao Senhor, ele atraiu para ele as bênçãos que estão em Deuteronômio 28, do 28, do 1 ao 14, onde fala que todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti. Feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. O Senhor te fará abundar de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais de te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servires. Amém? Aqui em Deuteronômio são as bênçãos daqueles que obedecem. Mas nós também vemos aqui em Salmos, no Salmos 81, do versículo 10 ao 16, aonde nós vemos aqueles que não obedecem, aqueles que não ouvem. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te a encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo deles seria eterno. E eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel saído da rocha. Nós podemos ver, irmãos, que cabe a nós decidirmos. A decisão é nossa sobre obedecer aquilo que o Senhor está falando ou desobedecer aquilo que Ele está nos ordenando. Nós vemos que os profetas, tanto Jonas quanto Simão Pedro, eles tinham aqui em comum um momento de resistência para obedecer aquilo que o Senhor estava ordenando eles a fazerem. Nós vemos aqui que Jonas, ele tinha uma opinião diferente da do Senhor, quando o Senhor mandou ali para aquela cidade de Nínive para dizer para a mensagem para aquele povo, para que eles viessem a se arrepender dos seus maus caminhos, porque senão sobrecairia sobre eles
a destruição. E nós vemos aqui que Jonas discordava desta posição, porque ele entendia que como eles eram pecadores, eles deveriam realmente perecer. Jonas aqui estava então indo contra a vontade de Deus para a vida dele, para a vida daquelas pessoas, porque o Senhor ele não tem prazer na destruição, mas ele tem prazer no arrependimento. Ele tem prazer quando as pessoas se arrependem e retornam para ele. Aqui nós vemos que Jonas, ele estava ali então frustrado com essa decisão. Ele não tinha essa visão. Ele achava que como eles estavam errados, eles então deveriam pagar pelos seus erros. Então naquele momento ele simplesmente decidiu ir para outra cidade. E essa decisão ele tomou em Jope. Ali onde já havia Simão Pedro também, há tempos atrás, feito algo notório. Ali naquela cidade, Simão Pedro também teve que tomar uma decisão. O Senhor veio e falou ao seu coração, mostrando aquilo que estava por vir. Simão Pedro também relutou no começo, porque ali, se nós continuarmos em Atos 10, nós vamos verificar que ele foi na casa de centurião. E ali na palavra de Deus, nós verificamos que naquela época os judeus, eles não se misturavam com os gentios. E então havia ali então algo a ser superado por Simão Pedro. Ele deveria então se dispor dos seus conceitos, das suas tradições e obedecer à voz do Senhor, aonde ali ele tinha algo, uma palavra de salvação também para os gentios. Então nós verificamos que Simão Pedro obedeceu. Ali na hora que nós vemos aqui em Atos, no capítulo 10, nós temos a continuação, daquilo que o Senhor estava falando com ele e aquilo que Simão Pedro estava fazendo naquela cidade. Quando ali então nós vemos que em Atos 10, versículo 5: Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então nós vemos que os dois estavam nessa cidade de Jope, quando foi ali Simão Pedro chamado para ir numa casa de um gentil. E ele ali então obedeceu a palavra do Senhor. Ele não fugiu como Jonas fugiu. Ele ali então superou os seus preconceitos. Hoje nós também estamos vivenciando momentos que nós devemos nos superar. A nossa luta é contra nós mesmos. O nosso interior, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, aquilo que nós entendemos ser o correto, aquilo que nós entendemos ser o mais adequado. Nossa luta é contra nós mesmos. E nós entendemos aqui que Simão Pedro, ele é um exemplo desde quando ele foi ali chamado para ser pescador de homens, e toda a sua vida, em todos os momentos que ele tinha que decidir, ele decidia e ele escolhia obedecer ao Senhor. E nós vemos aqui que Jonas, diferentemente dele, decidiu no primeiro momento a desobedecer, a seguir aquilo que ele entendia que era o mais adequado, o mais acertado do ponto de vista dele. Hoje nós estamos também passando por essa situação, aonde o Senhor nos chama a ver as situações da nossa vida, aquilo que nós entendemos ser o mais adequado, e nós ali temos então hoje uma escolha a fazer. Nós vamos obedecer aquilo que o Senhor tem nos ordenado a fazer, ou nós vamos desobedecer como Jonas? Mas se nós continuarmos vendo aqui a história de Jonas, ele desobedeceu e ele pagou um preço pela desobediência dele. Nós vamos continuar lendo aqui o livro de Jonas, aonde o Senhor ele nos relata como Jonas ficou. Aqui no versículo 4 do primeiro capítulo de Jonas diz assim:
Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Repitam comigo: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Nós vemos que foi o Senhor que mandou esse vento. Não foi Satanás, não foi algo do acaso, mas foi o próprio Senhor que mandou ali aquela tempestade naquele barco, onde o Jonas, ele estava ali fugindo da face do Senhor, fugindo daquilo que o Senhor tinha ordenado a ele fazer. E ali então houve ali uma tempestade, houve ali um momento de turbação. E ali nesse momento nós vemos, se nós continuarmos vendo a palavra, então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. Nós vemos aqui que as pessoas que estavam com ele, elas não criam no mesmo Deus que Jonas. Elas estavam ali, cada uma, clamando as suas crenças, aos seus deuses. E ali, então, nós vemos que Jonas, ele estava aleatório a tudo isso, porque ele estava dormindo. Então, se hoje você está dormindo diante da situação, se você está com os seus olhos fechados espiritualmente, daquilo que o Senhor está realizando na sua vida e na vida destas nações, hoje é o seu momento de acordar. Hoje é o seu momento de refletir e se posicionar. Qual é a sua escolha? Obediência ou desobediência? Vamos continuar analisando a palavra. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, e de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Nós vemos aqui que até os gentios, eles temeram ao Senhor. Quantas vezes nós não vemos esse tipo de situação, aonde um servo do Senhor está ali desacreditado, está ali com suas próprias razões, com a sua ferida aberta, no seu entendimento, no propósito do seu coração, e deixa de ouvir e obedecer aquilo que o Senhor tem lhe ordenado. E ali as pessoas que estão ao seu redor, que muitas vezes não creem nesse Deus, não confiam nesse Deus, começam ali a analisar a situação e ali então chacoalham, né, o servo do Senhor e falam: você não vai acreditar, você não vai obedecer. Nós estamos vivendo momentos onde o Senhor está chacoalhando. O Senhor, ele está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que são os obedientes, aqueles que estão temendo e crendo no Senhor. O Senhor hoje, ele tem uma mensagem para o meu e para o seu coração, uma mensagem onde nós devemos nos posicionar. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que nós venhamos nos posicionar, que nós venhamos aqui não basear o nosso entendimento naquilo que é nosso senso de justiça, mas que nós vamos nos entregar e confiar completamente no Senhor. Nós vamos usar a nossa fé como escudo, que a nossa fé venha fazer a diferença nessa terra. Oh, glórias a Deus, aleluia. O Senhor é fiel, irmãos. O Senhor é fiel e Ele fala aos nossos corações. E hoje Ele está nos dando essa oportunidade
de nós decidirmos sermos obedientes na sua presença. Glorifica e exalta o nome do Senhor por esta oportunidade, por este momento que o Senhor nos concede a sua misericórdia. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Nós então aprendemos com Simão Pedro que é melhor obedecer. É melhor nós nos despojarmos, nós nos despirmos de todo o nosso eu e nos colocarmos inteiramente nas mãos do Senhor, como instrumento da sua vontade, como instrumento do seu agir. Oh, glórias a Deus, aleluias. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para darmos o término desta campanha. Esta campanha abençoada, onde o Senhor derramou grandes bênçãos, onde o Senhor fez os seus milagres. Oh, glórias a Deus. Feche os seus olhos agora comigo e nós vamos estar orando ao Senhor. Senhor Deus querido, eu te louvo, Senhor, te agradeço, Senhor, por este momento, Senhor, pela tua palavra, Senhor, por aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Ah, Deus poderoso, que o Senhor venha mesmo, Senhor, agir, Senhor, nesta nação. Cura, Senhor Deus querido, esta terra, Senhor. Cura, Senhor, os teus filhos, Senhor Deus. E que eles venham se posicionar, Senhor, em obediência, Senhor. Que eles venham, Senhor Deus querido, confiar inteiramente, Senhor, no teu agir. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o temem, daqueles que te amam. Oh, glórias a Deus, aleluia, Senhor Deus. Entra mesmo, Senhor, neste lar, Senhor, neste momento, Senhor. Coloca, Senhor, tudo no lugar, Senhor Deus querido. Faz mesmo ser um mover santo, Senhor. Restitui, Senhor, aos teus filhos, Senhor. E opera, Senhor, o teu milagre que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Oh, aleluias, glória a Deus. Nós estamos terminando esta campanha que estava em Lucas, no capítulo 5, versículo 5. E já vou anunciar a próxima campanha. Você que está fazendo essa campanha conosco, já pode se preparar para a próxima campanha. A próxima campanha está em Êxodo, no capítulo 12, o versículo 7, que diz assim: E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. A palavra do Senhor, o tema da próxima campanha será o sangue do concerto. Então que você possa estar acompanhando essa nova campanha e que o Senhor venha nos abençoar através da tua palavra, em nome de Jesus, amém? E assim eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Hoje te peço perdão, 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 por não ter confiado no meu coração, não ter olhado pra trás e ter negado minha vida em tuas mãos. Perdão, 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 fui humilhado e sofreu tanta dor, foi questionado pra que tanto amor, e como o cordeiro exclamou, pra te fazer vencedor, pra te fazer vencer.